Fala aí, galera, beleza? Então, vou fazer esse vídeo, um bate-bola aí, um tirar dúvida, para ajudar vocês numa compreensão melhor do sentido da mensagem, do enredo, tá bom? A compreensão da sinopse para a construção do samba de vocês. Então vamos lá. No início da sinopse, a primeira parte dela é o sentido do enredo, a mensagem, o sentido da mensagem que a gente quer no enredo, que a gente quer passar, né? Então ali fala sobre um amor que não se pode dar nome, que é o nome do enredo, né? Histórias do Brasil, que a gente vai contar histórias que aconteceram no Brasil, onde um certo amor não se pode dar nome, que é um amor proibido, um amor renegado, esse amor que tem que ser silenciado, que não pode ter, tem que ser praticamente invisível, não pode existir, é proibido, que de certa forma é imposto uma inexistência a certos grupos de pessoas, né? Sempre foi assim, atribuído negatividade, atribuídos até doenças. Então, assim, onde o amor é doença, onde o amor é pecado, onde o amor ensina coisa ruim, então não existe. Então a gente, só que é uma cultura cultuada, vamos dizer assim, né, culturalmente, nosso país, e muito vem da falta de informação, da falta de conteúdo. Nosso país, ele não só o nosso, mas a gente está falando do nosso, ele omite muita história, ele omite muito histórias sobre religiões que não têm ligação com o cristianismo, ele omite muitas histórias de racial, vamos dizer assim, principalmente negros, indígenas, né? Tu pode ver que os grandes heróis da pátria, nos livros das escolas, não são indígenas, não são homens, mulheres negras, enfim, e tá errado isso. Então, são histórias que são camufladas, são escondidas no contexto geral da população, e por isso que a gente tem uma população tão preconceituosa, entendeu? Porque falta conhecimento, não é dado conhecimento, e isso não é de hoje, é de tempos antigos, já vem de outros países, antes dos colonizadores virem para cá, lá também, enfim. Então, a gente, com o conteúdo das histórias que a gente vai passar, a gente quer combater, né, essa falta de conhecimento, esse preconceito, essa intolerância, essa violência, essa falta de direitos, né, que vem desde sempre, como se não existisse, como se fosse uma classe inferior de pessoas, enfim, endemonizados. Então né, um amor que não se pode dar nome, um amor que não se pode existir. E dentre essas histórias que a gente vai contar, nós vamos ver isso, nós vamos ver essa negação, essa proibição, essa violência desde antes até hoje. Galera, é muito importante que vocês entendam que o nosso enredo é um enredo de protesto, é um enredo de manifestação, é um enredo de luta, sim, mas não é aquele que a gente chega com uma bandeirinha, como se fosse uma bandeirinha, forma de falar, tá, gente? Num protesto, num manifesto na rua, estamos aqui lutando contra a desigualdade, contra a intolerância, queremos respeito. Não é só isso, não é isso. Não desmerecendo isso, mas o nosso intuito não é esse. O nosso intuito é, com a informação, passar o manifesto. Galera, as histórias que tem no nosso enredo, por si, é um manifesto. Vários de vocês me falaram que ficaram surpreendidos, e essa é a realidade da informação que tem nesse enredo. A informação histórica, que é tudo histórico, galera, não é nada inventado pela gente, é tudo baseado em estudos, historicamente, né, ali, real, vamos dizer assim, entendeu? Que nós pesquisamos para elaborar esse enredo. Então são histórias muito fortes, histórias que surpreendem, elas são manifestas. A falta dessas histórias e que são omitidas
com a gente mostrando, já é um dedo na ferida, entendeu? Já é um catuque lá assim bem firme na ferida, entendeu? Dessa sociedade culturalmente brasileira, onde essas informações são negadas. Então o manifesto maior é isso, é usar bem as informações que a gente passou na sinopse, entendeu? Contar aquilo ali. Ela por si, ela é o maior manifesto, eu tenho certeza, eu falo 100%, galera. Qualquer história dali, qualquer menção ali, ela é muito mais forte, mais poderosa do que estou aqui lutando contra a intolerância, contra a violência. Não que não seja importante, mas o que eu estou querendo dizer é que a mensagem, o conteúdo é muito forte, é muita coisa englobada, entendeu? Então, assim, é usar isso, é usar as histórias a seu favor no samba, porque é isso, o nosso manifesto é isso, em cima das histórias, que elas vão contar, nas histórias vai estar lá a nossa luta contra a violência, a nossa luta contra a opressão, a falta de voz, a falta de visibilidade, a falta de respeito, tá tudo ali, sabe? Você vai estar mostrando, olha aqui o que vocês fazem desde sempre com essas pessoas, olha isso que acontece até hoje, olha que barbaridade, sabe? Você vai estar ali escancarando, pum, aqui, ó, olha isso, são pessoas, são gente, merecem respeito, são pessoas como qualquer um, amam como qualquer um, é amor, entendeu? Então é isso que vocês vão estar mostrando no conteúdo das mensagens, ok? Então, assim, levem isso muito, compreendam isso, entendeu? Que não é vocês chegarem no samba e colocar, lutamos contra o preconceito, estamos aqui, não sei o que, não é só isso, galera. Eu estou focando muito nisso porque é muito importante essa compreensão, entendeu? Por mais que tenha esse lado, tenha essas coisas, mas é em cima da mensagem, em cima da mensagem do enredo, né? Que é a história toda desse amor que é proibido, que é renegado no país desde sempre. Dentro disso, usando as histórias que vai vir, que vai ser citada. Então vamos lá. A gente começa no início do desfile, das histórias em si contadas, a gente começa com a chegada dos ibéricos, né, dos colonizadores que buscavam o Eldorado amazônico, o paraíso, né? E que esse paraíso se tornou um inferno, vamos dizer assim, porque chegaram aqui na Amazônia, assim, na Amazônia, quando eles chegaram na Amazônia, né? Encontraram, em vez de encontrar um Eldorado com bons selvagens, vamos dizer assim, eles encontraram um inferno devasso, com devassidão para eles, né? Onde a sociedade era matriarcal, né? Com as Amazonas, que eram mulheres guerreiras tão fortes e guerreiras como qualquer homem, que isso não era aceito numa sociedade, né, de onde eles vinham, tanto que mulheres lá, quando eram guerreiras, elas se transvestiam de homem, não podia ser mulher, vamos dizer assim. E aqui eles encontram mulheres que comandam a sociedade em si, onde elas vivem, que guerreiam, que protegem o seu habitat, o seu local, e que tem amor entre si, que são casal, vamos dizer assim, um amor, né, entre iguais. E então isso em vez de ser um paraíso, se tornou um inferno, vamos dizer assim, para eles, né, um inferno devasso, em cima das Amazonas, mulheres guerreiras, fortes, que amavam entre si, que tinham esse amor entre elas, né, e que defendiam, lutavam como qualquer homem, então até melhor, né? Então o início é isso, né? Então é usar o contexto dali das palavras, né,
né, que tem algumas histórias, algumas citações. Então, se pegar nisso, mas basicamente o contexto é esse, né, do início. Aí vamos chegar aqui na parte da colônia, onde que depois, né, depois que o Brasil deixou de ser o paraíso para ser o inferno, o devasso, os portugueses em si criaram, né, leis que proibiam, né, esses atos de amor entre iguais, que não podiam ser citados, não podia ter nome, não podia existir. E foi criado, né, o Tribunal do Santo Ofício, que julgava isso, né, julgavam os que praticavam esse amor renegado, esse amor proibido. Então aí tem alguns exemplos, tem exemplos do índio Tibira, né, que teve caso com alguns membros do clero e foi executado brutalmente como bucha de canhão. Tem outros exemplos, como do Padre Pinto de Freitas e do Antônio Guizeronde. Galera, nessa parte eu fiz uma pequena modificação, ok? Tanto que a parte do índio que eu acabei de citar, ela estava no início, só que ela não era no início, lá na parte das Amazonas, era aqui. Então eu fiz essa mudança, tá bom? Para a sinopse de vocês. Caso alguém queira essa nova sinopse com essa mudança, eu mando, é só me falar. Porém, não é nada que vai mudar o seu entendimento ali, entendeu? E eu estou falando aqui no áudio, então não vai ter problema. Então aí é com vocês. Então é esse sentido, galera. Vocês vê como essa Inquisição foi criada, né, depois da chegada deles, como o clero sofreu com isso, o clero e a elite também. Eles não podiam, ninguém podia, se fosse descoberto, e que acontecia esse julgamento, essas violências todas, de tortura, de morte para todos. Então usem as histórias que estão ali para contar isso. Tem as citações ali, entendeu? Eu tirei a primeira parte desse negócio, dessa parte da colônia, que tinha vários nomes que não iriam ser citados. Então eu deixei só os que estão citados, que é o índio Tibira, o Padre José Pinto de Freitas e o Antônio Guizeronde, que esses três são citados ali na parte dessa parte do enredo, entendeu? Essas pessoas, assim, as Amazonas que eu falei lá, com os invasores e tal, quando eu cito essas coisas aqui no enredo, o nome das pessoas, é porque geralmente é o que é importante, entendeu? Aí você vai ter que buscar ali o seu entendimento. Não pode deixar de ler o conteúdo, entendeu? Aí a gente chega aqui na devassidão, vamos dizer assim, da parte africana brasileira, né? Que veio de África para o Brasil. Galera, esses nomes em negrito, que tá preto maior, eles são só para separar. A gente não é um nome fixo do setor, é só o significado. Ele provavelmente vai ser mudado, porém o significado é o mesmo, não muda nada para vocês, eu só estou explicando, entendeu? Para não se prender ao nome que está ali. Ele só separa os setores e o significado. Então veio de África, um povo, a grande maioria veio de África Ocidental, aqui do Brasil, e muitos deles só um minutinho, peraí. Muitos deles eram cotocos de Benin. E lá, eles tinham uma sociedade, uma cultura, que a homoafetividade era normal. Homossexualismo não, que não existe homossexualismo, gente. Ismo é como se fosse doença, não é doença. É homossexualidade ou homoafetividade. Então vamos lá. Lá, o rei não podia ter filhos, não podia disseminar, continuar, vamos dizer assim. Então ele só podia ter relações com outros homens. Então, galera, era normal lá
relações entre iguais, entre homens e mulheres iguais, é um atento muito importante. Essa parte que a gente cita do rei e da rainha Cotonos, desculpa, eles são só para explicar como era a vida desses africanos que vieram ao Brasil, de muitos deles, né? Então você não precisa botar no enredo o rei e a rainha do Cotono. Você coloca só como é a vida, como era a cultura deles, como era normal isso acontecer, e que eles, trazidos para o Brasil, continuaram fazendo o que culturalmente eles faziam em África, só que aqui era proibido, aqui não pode, aqui não podia. Só que lá, como era normal, para eles ainda era normal. Eles vieram escravizados para cá, mas a sua cultura continua, o seu jeito de viver continua. Então eles vieram para cá e continuaram com esse tipo de relacionamento, que para eles era normal, né? Entre iguais. E o que acontece? O importante nessa parte, além de citar isso, dessa cultura deles que é normal, que era normal, né? Que veio de África para cá e era normal, as pessoas que são importantes a serem citadas, como eu disse, não são os reis, né? Que eles foram usados só como exemplos lá. Antônio de Benim e Zumbi dos Palmares. Está aqui escrito um pouco sobre os dois, sobre fatos, né, que aconteceram na vida dos dois, fatos históricos. Volto a dizer, nada inventado por nós, é tudo editado, tudo pesquisado de historiadores, enfim. E esses exemplos dos dois, da vida deles, do que aconteceu, isso sim tem que ser citado. As histórias, entendeu? Como eu disse, tudo que a gente está citando, os nomes das pessoas, é importante. Não estou falando em questão de nome, estou falando, tipo, quando a gente cita um nome, a história dessa pessoa é importante. Então você tem que se atentar nas histórias. Aí da sua forma, você vai traduzir da forma que você conseguir. Entendeu? Então, Antônio de Benim, Zumbi, e o conteúdo, como eu disse, né, essa naturalidade que eram para eles ter esse tipo de relação lá em África, e veio de Benim para cá, de África Ocidental para cá. E onde Antônio de Benim, a gente deu um exemplo, né, dele, da vida dele, e de Zumbi também, a vida em si. Que vamos dizer assim, como se no quilombo de Palmares existia diversidade, entendeu? E existia principalmente com o seu chefe maior, que é Zumbi. Então é isso. Então aí vocês pegam, englobam essas histórias, esse conteúdo. Aí vamos chegar na parte da corte. A corte, quando veio para cá, galera, elas também tinham esses atos. Alguns, lógico, nem todos. E, diferentemente lá, que a gente citou da colônia, do clero e dos administradores serem muito mortos, torturados, enfim, porque não poderiam, a corte em si tinha um habeas corpus, vamos dizer assim. Elas poderiam praticar esse tipo de amor, porém escondido, nada sem ser as claras, né? Tinha que ser escondido. E com isso a gente deu dois exemplos, né? Deu o exemplo de Dom João, que teve um relacionamento com um general, né? Onde ele deu várias coisas para o general, né? Até um grau de nobreza, enfim, né? Então tem a história ali aqui na sinopse. Aí falamos também da Imperatriz Leopoldina, Maria Leopoldina, Imperatriz, onde ela teve um relacionamento com uma inglesa, 12 anos mais jovem. Contamos a história, um pouco, o conteúdo, como foi, até que o imperador, de certa forma, ficou irritado, demitiu ela, enfim, tá aqui a história. Então use essas histórias, galera, para englobar o conteúdo da mensagem. Volto a dizer, todas as histórias têm que estar englobadas dentro do conteúdo.
Então é usar as histórias, fazer as citações da forma que vocês acharem melhor, da melhor forma que vocês conseguirem, entendeu? Aí depois disso nós chegamos na La Belle Époque, que foi um período de intensa produção intelectual, principalmente na capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro. Então, assim, muita gente intelectual mesmo, a nata intelectual, muitos deles tinham amores homoafetivos. Citamos alguns deles, né? Citamos Olavo Bilac, damos exemplo também de... Deixa eu ver um outro aqui que eu esqueci. Só um minutinho. João do Rio, muito importante. João do Rio, Olavo Bilac e Santos Dumont. São 3 exemplos que nós usamos na La Belle Époque. E é uma época, como eu disse, né, intelectual muito grande a produção. E esses 3, que são da nata intelectual da época, tiveram amores entre iguais, né? E tem um pouco da história ali. Então, galera, usar isso, volto a dizer, usar isso, englobar dentro da mensagem do que a gente buscou, o que aconteceu com eles, da forma que eram chamados, exemplos, enfim, tudo está ali. Então, você, da sua forma, você usa o que você acha que é melhor para representar aquele momento, aquela pessoa, enfim, né? Vocês como compositores, vocês sabem disso. Daí nós chegamos na parte do Lampião de Esquina, que antes da gente citar mesmo o texto do Lampião de Esquina, a gente cita que na década de 30 e de 40, o amor entre iguais foi realmente citado como doença, foi aceito como se ele tivesse tratamento, né? Como se fosse, vamos dizer assim, como se ele tivesse perdão, como se fosse um pecado perdoável, como se fosse uma doença curável. Então muitos praticantes desse amor, né? Praticantes não, muitos que amaram dessa forma foram obrigados a irem para manicômio para serem tratados. Só que, galera, não era tratado, né? Era torturado, porque todo mundo sabe que quem é para manicômio, essas coisas, era sofrimento, era tortura, não era tratamento. Então, assim, teve essa burrice, né? De achar que o amor entre iguais é doença, burrice que até hoje existe, para vocês verem que a ligação das coisas que aconteceram desde o achamento até hoje não muda, galera, não muda. E até hoje tem isso, né, que tem gente lá na Câmara lá querendo fazer curativo, não existe, entendeu? Então vamos lá. Então tem essa citação, e daí dos anos 30 e 40 que começou isso, né, que teve muito isso. Logo depois, no final dos anos 60, nos anos 70 e 80, com os anos de chumbo, vamos dizer assim, né, com a ditadura, aqueles anos perversos, horríveis, também surgiram muitos movimentos de resistência. Resistência negra, resistência feminista, resistência gay, LGBT, né? Então, assim, nesse período conturbado houve muita resistência também, muitos surgimentos de resistências, e dentre deles também o movimento gay, né? O movimento gay. E dentre uma das coisas que aconteceram, né, nessa resistência foi o lançamento do Lampião de Esquina, que era um jornal feito por gays, né, intelectuais, jornalistas gays, né, atores, escritores, poetas, tudo estava englobado. E era um jornal exclusivo, material gay, que era renegado, vamos dizer assim, né? Você ia nas bancas, ele estava escondido, era uma coisa imprópria não só para menores, mas imprópria para todo mundo. Tanto que o movimento, vamos dizer assim, gay, nem a direita nem a esquerda quiseram ajudar, assim, né, ter voz, dar voz. Então foi um movimento, vamos dizer assim,
individual, né, do movimento, não teve apoio nem da política de direita nem da esquerda. Então eles fizeram esse jornal muito importante, que durou vários anos, né, de luta. Por isso que eu falo, galera, essas informações, essas histórias mostram a luta, mostram o conteúdo que a gente busca, entendeu? E esse jornal é muito importante, ele é um ótimo exemplo, então é muito importante entender o conteúdo dele e mostrar. Né? Então, naquela época, os jornais, né, os impressos, né, eram as nossas redes sociais de hoje. Então era um veículo importante demais, porque hoje a gente no computador, no celular, é a mesma coisa dos nossos pais, dos nossos avós, lendo jornal, lendo revista, que era natural, é igual a gente no celular, entendeu? Todo mundo lia jornal, lia revista, porque era a forma de ter informação. Então foi a forma deles de protestar, de mostrar conteúdo. Então é muito importante isso também. Então entendam a mensagem, entendam o conteúdo dessa parte também e transcrevam da sua forma no samba. Vamos lá. Aí dessa parte a gente já pula para os dias atual, vamos dizer assim, né? De uma época mais próxima. Do próprio carnaval. Por quê? Até hoje nenhuma escola fez um carnaval, um desfile em homenagem à comunidade gay, LGBT, e a gente sabe que em escola de samba, assim, não vou falar quase todos, mas assim, uma grande parcela é homoafetiva, né? É gay, é lésbica, enfim, vários... Então, e nunca teve nenhuma escola que fez um enredo, homenagens puramente em relação a isso. E a gente fica se perguntando por quê, entendeu? Entendeu? E por quê? Porque tem muito, muito preconceito dentro do próprio carnaval, dentro das próprias escolas. E a gente sabe que existe. Então a gente quer nessa parte homenagear, a gente não botou nome de ninguém. Claro que vai vir certos carnavalescos e tal que a gente vai botar no desfile, mas a gente não botou nome porque não era importante. O importante é a homenagem do conteúdo à comunidade, né? A essa comunidade que faz o carnaval, que torce, que muita gente ligada no carnaval da torcida a gente sabe, né? Da comunidade. Aderecistas, passistas, coreógrafos, carnavalescos, enfim, diretoria, enfim, tudo. Em qualquer lugar da escola de samba tem alguém da comunidade LGBT que mais. Então a gente vai fazer essa homenagem, né, essa citação que já deveria ser feita no enredo nesse setor da escola, entendeu? Homenageando a todos da comunidade que fazem o carnaval, até porque, gente, o carnaval é associado à festa profana, né? Vamos dizer assim, é uma época no qual tudo é permitido, invertido, subvertido, onde homem se veste de mulher, mulher se traja de homem. Então, vamos dizer assim, é onde o preconceito relativamente se diz menor, né? Mas a gente sabe que existe. Então, a gente quer no desfile tentar mostrar isso, deixar de fora todo o preconceito, toda a violência, o desamor, a intolerância, o ódio, de respeito, entendeu? E mostrar, e a gente quer mostrar, volto a dizer, por isso que eu falo que a importância do conteúdo é importante. A gente quer mostrar que esse conteúdo faz falta. Eu tenho certeza que se esse conteúdo, se essas histórias fossem faladas, mostradas para a sociedade desde sempre, nós teríamos um país menos homofóbico, menos preconceituoso, menos violento. O Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade gay. Então, assim, com certeza, galera, se isso não fosse camuflado, escondido, esse ódio não ia ser assim, dessa forma, entendeu? Assim como não existiria tanto racismo
tanto machismo em cima das mulheres, enfim, tanto intolerância religiosa, porque falta conteúdo, falta informação, assim, porque são escondidas, entendeu? Então, de certa forma, você só aprende a gostar, a aceitar aquilo que é lhe passado. O que não é passado não pode, é errado, ok? Então é isso. Dúvidas, falem comigo, ok?